Boa tarde, Sr. Telespectador, e bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Braga, na freguesia de Fraião, e temos connosco o Sr. Presidente, Sr. António Machado. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde. E desde já o nosso muito obrigado por nos receber nesta sua casa. Obrigado. Sr. Presidente, o propósito número 1 deste programa é para que, no fundo, a população portuguesa conheça melhor o funcionamento das freguesias. E gostaria que o Sr. Presidente entendesse isto não como uma entrevista, mas como uma conversa de dois amigos que se encontram e que há um deles que conhece bem a freguesia, a qual preside, que neste caso é Fraião. Exato. E que vai tentar explicar como é que é essa freguesia e de que é que consiste no fundo essa freguesia. E penso nada melhor do que para introduzirmos esse tema que o Sr. Presidente descrever ao nosso telespectador a maneira como vê a sua freguesia. Então, um cumprimento especial a todos os espectadores da TV Norte. Fraião, no passado, era uma freguesia rural, foi durante muitos anos uma freguesia rural e a partir de 10 anos, 15 anos, 12 anos, deixou de ser uma freguesia rural para passar uma freguesia urbana. E foi uma transformação muito grande. Aqui havia 60 famílias antigamente, digamos assim, na freguesia, do resto eram tudo quintas e campos agrícolas, portanto era uma grande freguesia rural, com grandes quintas, que abasteciam a cidade antigamente com hortaliças e tudo que a terra dava. A partir de uma década para trás, com digamos, a abertura, digamos, grande urbana, aqui que se deu em Braga, a freguesia de Fraião foi crescendo e foi crescendo realmente e cresceu com alguma qualidade no meu entendimento, mas cresceu muito. Só para lhes dar um exemplo mais ou menos, para ficarem com os seus telespectadores com uma noção, em termos dos últimos censos para este 2011, portanto, 2011, os últimos, em termos para os últimos, portanto, nesses 10 anos, em termos de habitação, cresceu 600%. 600%? 600%. Sr. Presidente, fazendo um interregno para se perceber, qual é os números de habitantes neste momento da sua freguesia? Os números de habitantes na freguesia neste momento andam à volta dos 7.000 habitantes, 7.300 habitantes. Cresceu exponencialmente. Cresceu muito grande, não é? Portanto, foi um crescimento muito grande. Portanto, estamos aqui, continuamos a viver e a sentir e a ouvir os passarinhos como se estivéssemos numa aldeia, mas já somos uma cidade. Eu não gosto de dizer, mas no fundo também acaba por ser um pouco uma freguesia dormitório, não é? Infelizmente. Devido à vossa proximidade ao centro de Braga? Não, à proximidade ao centro de Braga, mas quer dizer, porque há muita gente a trabalhar aqui, mas que vai trabalhar para o Porto e para outras zonas aqui das redondezas. Muita gente a trabalhar fora de Braga? Fora de Braga, muita gente a trabalhar fora de Braga. É uma habitação bonita, com alguma qualidade, portanto, que eu gosto de frisar. Em termos urbanísticos, podemos dizer que estou satisfeito. Foi criado há 4 anos um parque. Permita que lhe diga diversificada, Sr. Presidente, para aquilo que vimos. A construção diversificada aqui. Diversificada, tem andares em banda e muitas vivendas, portanto há uma diversificação muito grande. Neste espaço, como sabe, nós temos aqui várias áreas comerciais que ocupam muito espaço. Portanto, se não tivéssemos essas áreas comerciais, se calhar hoje tínhamos também mais prédios habitáveis, portanto a população seria muito maior. Portanto, temos aqui uma grande superfície e... Vocês têm grandes superfícies na vossa freguesia? Na nossa freguesia. Qual é a grande superfície? É o Continente. O Continente está na freguesia de Fraião? O Continente está na freguesia de Fraião, o Aqui e o Staples. Sim, senhora. Então tem uma forte empregabilidade na sua freguesia. Muito grande, muito grande. Isso dá-nos, e depois aqui à volta o Lidl e depois o MediaMarkt. Portanto, isto gera aqui realmente... Sr. Presidente, eu quase que aposto que sei a resposta à minha pergunta, mas não vou deixar de lhe fazer, para o nosso respeito também ter essa percepção. Vocês não ganham nada com a implantação dessas grandes superfícies na vossa freguesia? Não, em termos não. Houve no passado, o primeiro superfície antes de ser o Continente era o Carrefour. E, portanto, o Carrefour já está, digamos, não é do meu tempo, mas eu acompanhei, porque quem era presidente de junta na altura era a minha esposa.
que depois deixou, foi para deputada e não conseguia conciliar, eu era o número 2. Estava na política, estava na Assembleia Municipal, eu faço parte de um partido diferente, que nós estamos em Braga, é a coligação Juntos por Braga, que é o PSD, o CDS e o PPM, e eu sou militante, fundador do PPM. E, portanto, já fui dirigente nacional e dirigente regional e aqui distrital também, e agora estou um pouco mais afastado. Os novos também têm que dar. Mas continua a ser a cara do PPM nesta coligação? Também continua a ser a cara do PPM aqui nesta coligação e também em Braga, quer dizer, não é? E como consequência, na altura o Carrefour, quando abrimos, é evidente que, como se ia implementar a primeira vez, deu preferência de livre vontade a muita gente aqui de Fraião. E isso foi... Mas em termos económicos, a junta em si ganha alguma coisa ou não pelo facto de pouco. Ajudam-nos, tem tanto o Carrefour como o Continente, sempre ajudaram as nossas associações. Não acha aqui. que de alguma forma, e mesmo vamos falar, é a questão seguinte, o novo mapa autárquico, em que fala de competências, etc., no novo livro branco, não acha que vocês, freguesias, quando têm grandes superfícies ou quando têm grandes negócios implantados na vossa freguesia, deveriam de alguma forma oferecer de algo do lucro gerado por essas grandes superfícies? Pronto, mas isso vai, uma grande lenda, são os impostos, vão para o Estado, não é? E para a Câmara. Pronto, e para a Câmara na parte de publicidade. Vamos ver o que é que vai dar o novo desenho autárquico e como é que vão ser verdadeiramente as novas competências. Já saiu, pronto, mas a gente espera, vamos ver o que é que isto vai ser, porque não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Com certeza. Sr. Presidente, pegando nesse crescimento, nesse grande crescimento populacional, podemos dizer então que a sua freguesia que é uma freguesia relativamente jovem. É uma freguesia jovem. Em termos jovens, temos muitos jovens casais aqui a viver nestes prédios novos, não é? Portanto, isso é bom. Em termos de parque escolar, como é que está a freguesia? Em termos de parque escolar, o parque escolar nós temos aqui uma escola primária e com jardim de infância, que fica numa ponta da freguesia, para os telespectadores perceberem que é muito conhecida e vamos ter agora em maio a Rampa da Falperra, fica muito próximo da partida. Em termos de automobilismo. Em termos automobilísticos, portanto, a Rampa da Falperra começa na freguesia de Fraião, termina depois no Sameiro. Portanto, temos aqui uma escola e pertencemos neste momento ao agrupamento de Nogueira. Portanto, mas cá então o vosso ensino vai até ao quarto classe. Portanto, até à quarta classe. Tem ideia do número de crianças que frequentam essa escola, Sr. Presidente? Como? Tem ideia do número de crianças que frequentam essa escola? Na escola são 100 e muitas crianças da primeira à quarta e depois mais 20 e tal no jardim de infância. É uma população grande. Porque garante de alguma forma, não é, uma continuidade das pessoas nesta freguesia. Quer dizer, exatamente. Exatamente porque dá possibilidades, não é? Sabemos, quer dizer, que são jovens que amanhã serão o futuro também do nosso país, não é? Com certeza. Serão o futuro. Sr. Presidente, então isso é bom porque de alguma forma garante uma continuidade das pessoas daqui da sua freguesia. Sim, garante, é evidente que sim, não é? Mas a gente eu tenho alguma preocupação e vamos ver como é que vai ser o futuro. E como sabe, portanto, nós atravessamos uma crise e começamos a reparar de que uma grande parte dos meninos da nossa freguesia andam em colégios particulares e já começamos a sentir que alguns já vêm para o ensino público. Portanto, vamos ver, é necessário, e a Câmara penso que estará atenta, e tem que estar atenta, que o nosso espaço escolar, o nosso parque escolar, começa a ser pequeno. Nós, se calhar, vamos precisar, num futuro muito breve, uma segunda sala para o jardim de infância. Sr. Presidente, teme de alguma forma, com o início do novo ano escolar, se venha a dar realmente, devido à crise, as pessoas tirem dos colégios e procurem o ensino público, que sempre é mais barato. E depois,
Nós temos aqui a nossa escola primária, neste momento, temos também muitos alunos da freguesia vizinha de Nogueira, não é? Nogueira. E isso, portanto, pode aumentar e temos que depois ver no futuro com alguma cuidado. Está atento a esse fenómeno. Estamos atentos, temos de estar muito atentos a esse fenómeno e a própria Câmara quer requalificar a escola primária e, portanto, ao requalificar e sente essa necessidade é para o aumento substancial de salas de aula. Continuando e agarrando nessas palavras do crescimento populacional da sua freguesia, se tivéssemos de colocar Fraião num qualquer gráfico social em que o topo, como é evidente, era o rico, o que estava no fundo seria o pobre e temos um médio com uma classe média, em que situação é que o senhor acha que estão os habitantes aqui de Fraião? Este muito acima dos 50%. É? De uma escala, de 1 a 50%. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Está acima da média. Muito, quer dizer, há bastante poder económico. Que é muito bom. Que é muito bom. Mas também começamos a sentir, e alguma a tal crise, preocupação do Sr. Presidente quer dizer, que não são muitos os casos, mas temos poucos, felizmente poucos, nós temos, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, que eu tenho conhecimento, poder ajudá-los, daqueles que nos vêm bater à porta de alguma pobreza encapotada. Felizmente, nesses casos, como eu disse, não são assim muitos, mas que nós temos acompanhado e temos ajudado as famílias. Já ajudámos outras, que vieram agradecer todo o apoio que demos e a dizer que a partir deste momento, felizmente, já não estavam a precisar. Mas, bom, é natural que apareçam outras da pobreza encapotada. Com certeza. Casos em que pessoas que tiveram, portanto, que viveram muito bem e que agora tinham empresas, vergonha tiveram que vender tudo, não é? Porque para... Sr. Presidente, o que nos leva diretamente a uma outra questão, que é quase obrigatória, eu fazer a pergunta: apoios sociais ou instituições de apoio de solidariedade social operam na sua freguesia? Tem alguma ou não? Temos uma associação, de que também eu sou sócio fundador. A minha esposa, na altura que era presidente de junta, fomos os dois a dar início a uma associação, que é a Associação de Solidariedade Social de Santiago de Fraião, onde depois criámos uma orgânica. Qual é o âmbito de ação dessas? Tem internamento, centro-dia e apoio ao domicílio. Pronto. E isso, internamento com quantas camas? Temos 30 e poucos. Já tem uma dimensão considerável. Com também 30 e tal de apoio ao domicílio, centro de dia, e com 20 e tal de apoio ao domicílio. É muita gente, são muitos funcionários. E, portanto, damos alguma resposta. Depois há outra associação também do género, que dá mais só de internamento, também. E em termos dessa ação social, temos no fundo são estas duas associações. O Sr. Presidente considera satisfatório, no fundo, parafraseando, essas instituições em termos de ação social satisfazem-no, ou acha que mesmo assim ainda fica aquém das necessidades da sua freguesia? Olha, está-se a dar casos interessantes, que é assim, conosco penso que ainda não nos aconteceu isso, mas eu tenho conhecimento de que pessoas, famílias, estão a retirar os seus idosos das instituições, a tratá-los em casa, para aquela pequena reforma que eles venham, seja canalizada para alguma família, algum filho, algum neto que está desempregado e pronto, e que poderem sobreviver. Isto é mau, não é? Quer dizer, nota-se. Que nós não temos nenhum caso desses ainda, penso eu, eu tenho conhecimento, mas tenho conhecimento noutros lugares. Nós temos passado por diversos freguesias, como o senhor calcula, e claro, temos deparado com casos desse género. Portanto, isto começa a haver as pessoas a ter que retirar, portanto, os seus familiares que estão em lares, o centro-dia, o apoio ao domicílio, o internamento, a tirá-los porque aquela reforma que vai para o idoso vai para essa instituição e assim venha para a família. Para a família. Portanto, isto é preocupante, não é? O Sr. Presidente acha que de alguma forma isso pode também acabar num prejuízo para o idoso?
Eu não quero dizer isso, nem posso afirmar isso. Dizer, não, a sua ideia, Sr. Presidente, porque é assim, você está a dizer que porque no assim, sua freguesia nem tem nenhum caso. Claro, porque é assim, na generalidade, o Sr. idoso, Presidente tem isso. vamos ver, o idoso, e que eu aquilo penso e que acho que é bom, é o idoso estar junto com a família. Não é? Agora, a família não pode Se não for por pensar no razões idoso económicas só para ter como fonte de rendimento. como fonte de rendimento. Percebe? Eu não conheço nenhum caso, quer dizer, que há, Pois nós estamos a mas, falar quer dizer, numa eu tenho- generalidade. numa generalidade, Claro. eu tenho medo que possa haver aqui alguma inversão de valores. Porque, acima de tudo, primeiro está o idoso. Poderá correr-se esse risco. Poderá correr esse risco, não é? Porque é evidente que um idoso numa instituição que seja de centro-dia, internamento ou apoio mesmo ao apoio a domicílio, é visitado e é visto todos os dias por vários funcionários. Claro que sim. Portanto, qualquer anomalia que possa haver no comportamento do idoso é reportado a alguém. Claro que sim. Não é? É reportado a alguém. E, portanto, poderá haver depois aqui alguma, quer dizer, situação menos confortável, O futuro e a menos continuidade desta confortável, crise. situação menos confortável em que possa pôr também o tempo menos confortável. Com certeza. Sr. Presidente, em termos de segurança, como é que está Fraião? Em termos de segurança, quer dizer, a segurança nunca é demais, não é? Mas considera que Fraião ainda é uma freguesia segura? Fraião é uma freguesia, considero uma freguesia segura ainda, mas temos algumas situações anómalas que acontecem em todas as freguesias, não é? Em que nós aqui, antigamente, éramos patrulhados pela GNR e agora na nova alteração que houve, da distribuição, passámos a ser pela PSP. E, portanto, não tenho razão de queixa da PSP. Muitas vezes as coisas acontecem a horas de noite, quer dizer, a gente também não sabe. Há pequenas situações de menos... Aquele tão em voga, aquele chamado crime público contra roubo de sarjetas, vandalismo nos cemitérios... Tivemos muito. Cemitério não tanto, mas de sarjetas e de coisas tivemos muita coisa. O que é bastante prejuízo para as juntas. Para as juntas não, quer dizer, porque quem põe aquilo depois ou é Câmara ou outra empresa da AGER, quer dizer, é prejuízo para nós todos, como nós os impostos pagamos tudo, não é? Portanto, é um prejuízo nacional, não é? Por beneficiar cêntimos e dar prejuízo de centenas. De centenas, exatamente, não é? Mas também tivemos essa situação. Com certeza. Sr. Presidente, para fechar esta primeira parte, não podíamos deixar de falar, tocámos ao de leve, no novo mapa autárquico, no desenho do novo mapa autárquico. Eu pediria que dissesse ao nosso telespectador, à luz do novo mapa autárquico, em que situação é que fica a freguesia de Fraião. Olha, infelizmente, e para meu gosto, eu sou contra a agregação das freguesias. Porque foi feito precipitadamente, tudo a correr. Estas coisas devem ser pensadas, repensadas e, mais uma vez, repensadas. No meu entender, eu que luto, eu sou regionalista. Acho que a regionalização devia ser feita, puseram-na de lado, mas devia ser feita. E a regionalização, para ser feita, e isto para ser feito, devia começar primeiro pelos municípios, por cima e não por baixo. E então depois chegaríamos às juntas de freguesia e ver como era nos novos municípios, O senhor não é contra uma alteração, é a favor de uma alteração com cabeça, tronco e membros? Com cabeça, tronco e membros. E uma casa não começa pelo telhado, não é? Faz os alicerces e depois, portanto, e depois, para habitar, vamos o telhado. Nunca se pega em lado nenhum no enrega esquadro. Enrega esquadro para dizer assim, vai para ali, vai para acolá. Nós, aqui, o Conselho de Braga e a Câmara Municipal, portanto, não tomou nenhuma iniciativa. O Sr. Presidente concorda com isso? Olha, concordo e discordo, quer dizer... Porque sabe-se que, a priori, os conselhos, os municípios que decidiram não tomar qualquer posição, um direito que lhes assiste, como é evidente, mas de alguma forma as freguesias foram penalizadas porque acabaram por ser mais... Eu penso que se tivessem feito, aliás, pronto, eu disse isso também, já manifestei, se tivessem feito um mapa autárquico conforme as próprias freguesias gostariam que pudesse ser feita, não é? Não é fácil também, não é fácil, porque ninguém quer abdicar
daquilo que é seu. Sr. Presidente, mas houve conselhos que optaram pela pronúncia, declarando sempre que se a lei não fosse para a frente, em alguns conselhos, o deles também era uma não pronúncia. Mas para beneficiarem quer dizer, de menos redução e da majoração que o Estado concedia, exatamente. Eles optaram por se foi pena, pronto, podia-se ter ido por aí, continuar a mesma a lutar contra a agregação das freguesias, mas termos uma em diálogo e de encontrar-nos, eram agregadas menos freguesias, e assim, quer dizer, pronto, responderia a alguma coisa. Ficou sozinho? Eu não, eu vou-me agregar com Nogueira, Fraião e Lamaçães. Mas a sua freguesia é a freguesia maior populacional ou não? Não, é Nogueira, mais um bocado, então, não muito, mas mais. Então provavelmente os corpos sociais desta junta deixaram de existir. Os corpos sociais das 3 freguesias deixam de existir. Portanto, nas próximas eleições autárquicas, os partidos, os grupos independentes, uma união de freguesias. As coligações vão apresentar uma lista que reúne as pessoas destas 3 freguesias. Acha que isto está concluído até outubro? Eu não sei. Eu tenho ainda alguma esperança que isto ainda possa ser abortado. Porque vocês, é da vossa responsabilidade, vamos dizer, a organização do ato eleitoral, correto? Exatamente. Mas o Sr. Presidente, se sabe que não vai ser Presidente, se a sua junta de freguesia não vai ter Presidente, porque é que vai organizar um ato eleitoral? Bom, nós temos que ver... Ainda está muito confuso, essa parte de vocês ainda não foram alvo de nenhuma notificação. Nada, não sabemos nada. Há muita gente, quer dizer, que diz, portanto, se diz, e vai haver um encontro, penso, qualquer dia também das freguesias, para se discutir isso. Quem faz as eleições autárquicas, quem faz as eleições legislativas, quem faz as eleições presidenciais, quem faz as eleições para a Europa, são as juntas de freguesia. Sem dúvida. São as juntas de freguesia. Portanto, quer dizer, às vezes os governos, este e os outros, não é, esquecem-se da força das freguesias. Esquecem-se da força das freguesias. E, portanto, nós temos muita força, se a gente quiser. Agora, tem que ser utilizada com muita inteligência, com muita dignidade, mas também com muita convicção. Não poderá haver o risco, Sr. Presidente, do seu freguês, à semelhança do que vai acontecer, já me foi dito noutros locais, de não se identificar nestas eleições por achar que não vai votar pelo seu Presidente e então a abstenção ainda crescer mais do que já é o grande medo que a abstenção possa crescer muito. As pessoas não dizem nada, portanto, os órgãos que estão a verdito não podem não dizer nada às pessoas, como é óbvio, não é? Olha, vai ser, é muito complicado, quer dizer, a gente vaticinar, seja o que for, para o dia da manhã, não é fácil, não é? Eu não gostaria de... Mas não acha que 5 meses dessas eleições, que mesmo para a população, não só para vocês, mas para a população, isto já devia estar muito mais claro? Portanto, é por isso que não deviam ser feitas este ano. Se calhar prepará-las para daqui a 4 anos e entretanto, partilhar e preparar isto, não é? E preparar isto, quer dizer... Porque mesmo para os partidos que querem organizar os seus candidatos, eles próprios, ainda não sabem muito bem como é que vai ser. Não é fácil, porque uma lista tem... Por isso aqui tem X eleitores, portanto, não é? X eleitores, em que X eleitores vão ter um número de membros da Assembleia, não é? Depois onde o cabeça dessa lista é o Presidente da Junta, claro. Não é? E depois os outros, portanto, a lista tem que ser feita, cada lista que apresente, não pode ser só gente de Fraião, nem pode ser só gente de Nogueira, nem pode ser só gente de Lamaçães, não pode, porque, quer dizer, precisamente para que... e tem que haver essa representatividade de todas para que as pessoas que se agreguem, não é? Com certeza. Sr. Presidente, vamos fazer uma pequena pausa. Regressamos já para esta segunda parte. Sr. Telespectador, estamos então na freguesia de Fraião, no Concelho de Braga, à conversa com o Sr. Presidente da Junta e voltamos já para a segunda parte. Não saia do seu lugar. Até já então.